Foi numa sexta-feira, 6 de novembro de 2009, que por puro acaso uma descoberta chocante foi realizada na República Dominicana. Alguns homens estavam caminhando por uma estrada relativamente deserta em uma zona rural, quando eles avistaram uma lona em um terreno baldio. Curiosos, eles foram até lá para ver o que aquela lona estava cobrindo. Ao descobrirem, ao desenrolarem aquela lona, eles viram ali um corpo claramente torturado. A partir daquele momento, a polícia foi acionada e deu início à investigação de um dos crimes mais impactantes daquele país. E o motivo desse crime realmente é algo a se lamentar. Eu sou Marcos Campos, sejam todos muito bem-vindos. Aqui você sabe, toda semana tem 3 episódios novos, então se você gosta de conhecer casos reais, histórias verdadeiras de crimes e também de mistérios, te convido a se inscrever e acompanhar o canal, ativa o sininho para você não perder nenhuma novidade e se puder, entre para o nosso clube de membros. Se não puder, tudo certo, é só ficar com a gente até o final, deixar o seu like e um comentário, nem que seja um emoji, porque isso ajuda demais nas nossas produções independentes, tá bom? Quanto mais engajamento a gente tiver aqui, mais o YouTube entende que o nosso conteúdo é bacana, entrega para as outras pessoas e a gente vai produzindo cada vez mais conteúdos bacanas, interessantes, com maior nível de cuidado e detalhe para cada um de vocês. Combinados? Bom, eu já vou falar, claro, porque eu sei que vocês já notaram, não tem como, não é? O meu óculos aqui, quem me acompanha lá no Instagram viu que eu tava escolhendo, né, um modelo. E vocês vão me ver algumas vezes usando esse óculos aqui, porque tô precisando dar uma descansada na vista, viu? Meu trabalho basicamente é ler, né? O dia inteiro eu tô lendo, corrigindo roteiro, fazendo roteiro, editando vídeo, que também exige bastante aqui do contato com a tela. E meu olho tava muito cansado, assim. Fui fazer um exame, deu 1 grau, né? Então achei melhor usar um óculos aqui de perto, para eu fazer a leitura, né, teleprompter aqui na tela do meu computador e assim dar uma descansada na vista. Não precisa assim, mas tava doendo um pouco, sabe? Então, eventualmente pode ser que eu use, às vezes eu não uso. Então, vocês já estão sabendo, é por isso que eu tô aqui com o óculos, fechou? É isso então. Recados dados, vamos aos fatos. Bom, o caso de hoje é sobre a Loara Tavares, que na verdade se chama Juani Loara Tavares Rosário. Ela era uma menina de 19 anos de idade, pessoal, que vivia no município de São Francisco de Macorís, que fica localizado na República Dominicana. Ela era filha do Virgílio e também da Cecília Rosário. O que nós temos para falar da Loara é assim, sabe aquele roteiro de uma pessoa totalmente engajada com o bem? Sabe, uma pessoa que definitivamente não merecia o que aconteceu com ela. A Loara tinha 19 anos, né? Ela era estudante de arquitetura na Universidade Católica Nordestana, que fica lá na República Dominicana também, ali na região onde ela morava. E o que ela gostava de fazer da vida? Estudar, né? Conviver com a sua família, também sair com os amigos, fazer atividades comuns aí para uma pessoa de 19 anos, né? Ela também era engajada em causas sociais, ela fazia trabalho voluntário numa casa de idosos, dava aula particular de inglês e assim, todo mundo que falou da Loara depois do caso dela é um senso comum, sabe? Que ela era uma pessoa do bem. Sabe aquela história do jogo do contente? Pois é, isso se encaixa perfeitamente na Loara, tá? Ela era uma pessoa assim que, apesar de jovem, era meio que, não sei se líder é a palavra mais certa aqui, mas é uma pessoa que meio que sempre estava disposta a ajudar as pessoas. Apesar da pouca idade, ela meio que ajudava ali os amigos, os familiares, as pessoas assim, no trabalho voluntário que ela fazia. E ela vivia com a mãe. A mãe da Loara, a Cecília, era separada do pai dela, o Virgílio, e o pai dela já tinha se casado novamente. Então a Loara tinha uma madrasta. Então ela vivia com a mãe, mas claro que eventualmente ela passava alguns dias lá na casa do pai também, junto com a madrasta, e tudo numa boa, tá? Não tem nenhum relato aí de que algum problema acontecia na vida deles. Era uma harmonia bacana aí. Então assim, pessoal, falando obviamente superficialmente sobre a biografia, né, sobre o estilo de vida, quem era a Loara, nada fora do trilho. Mas, infelizmente, uma inclusive dessas pessoas que ela convivia, uma dessas amigas, foi o ponto-chave aí, né, aquela pedra no caminho que resultaria em um caso completamente chocante, surreal até pelos motivos, né? Ou pelo motivo que aconteceu. Uma dessas pessoas deu ensejo a esse caso criminal. Então, drasticamente a vida dela, que estava perfeita, mudou.
não só dela, como de todas as pessoas que a cercavam. Bom, na quinta-feira, dia 5 de novembro, a véspera da descoberta do crime, a Loara fez suas atividades normais. Ela foi para a faculdade, voltou para casa da mãe e ali por volta das 6:30 da tarde, ela saiu, né? Ela saiu dizendo que ia para casa do pai com a madrasta. Tudo bem, ela saiu, foi de boa, só que chegou em um determinado ponto ali do caminho, ela percebeu que tinha esquecido alguma coisa em casa. E aí ela teria voltado para pegar essa coisa, só que ela não chegou, nem na casa do pai, nem na casa da mãe, para essa suposta volta aí que ela teria esquecido alguma coisa. Então, as pessoas começaram a notar que ela tinha sumido, né? Não entrava em contato com ninguém, não chegou na casa de ninguém. E a partir daquele momento ali já acendeu uma luz de alerta e eles começaram a fazer ali as buscas, entrar em contato com amigos, com os parentes, etc e tal, e nada da Loara, nada. A partir de um certo momento ali naquela mesma noite ainda da quinta-feira, né, dia 5, os familiares vão até a delegacia para fazer o registro de pessoa desaparecida. E aí, paralelamente, por meios próprios, também já supostamente com a ajuda da polícia, começam-se as buscas pela Loara. E não demorou muito, infelizmente, para as notícias péssimas chegarem até eles. Na sexta-feira, dia 6, alguns haitianos que moravam ali no bairro de Las Serras, que é uma localidade em São Francisco de Macorís, lá na República Dominicana, eles estavam caminhando ali pela região, que é uma região afastada do centro urbano, uma região até de certo modo rural, com estradas bem pouco movimentadas. Esses rapazes estavam andando, caminhando por ali, quando eles notaram uma lona que estava abandonada ali, perto de uns arbustos, num terreno baldio. Assim, naturalmente curiosos, eles foram até lá para verificar o que era aquilo, porque estava enrolado, tinha algumas manchas de cimento, resquícios de tinta. Então, curiosos, eles foram lá para ver o que era. Ao desenrolarem essa lona, eles se depararam com um corpo feminino que estava apenas de calça e sutiã e completamente desfigurado, né, com claros sinais de tortura, muitos ferimentos, um pedaço de cordão que foi descrito depois como sendo um cadarço de algum tipo de sapato, também um pedaço de pano enrolado no pescoço, várias perfurações que aparentemente eram feitas ali com uma faca, uma tesoura. O corpo estava assim completamente estraçalhado, pessoal. Assim, uma cena pavorosa. Esses homens, então, obviamente acionaram a polícia, que logo chegou ao local para dar início às investigações, e ali era a cena clara de que aquilo se tratava de um homicídio. Assim que os policiais chegaram lá, então, começaram a analisar a cena do crime, eles notaram que tinha um documento ali do lado do corpo. Ao analisarem esse documento, eles perceberam que pertencia a Maria Teresa Medina Molina, uma mulher que tinha sido assaltada no dia 1º de novembro, ou seja, alguns dias antes. E ela havia feito o registro dessa ocorrência uns dias antes, né, da descoberta desse corpo. Então, por alguma razão, os policiais descartaram que esse corpo pertencesse a Maria Teresa. E como o caso da Loara, né, o desaparecimento dela já era bastante conhecido já na região ali, apesar da descoberta já ter sido feita no dia seguinte, aquilo já tinha se tornado muito público, né? Então eles basicamente correlacionaram que aquele corpo se tratava da Loara. Assim, naturalmente, o corpo foi levado para fazer os exames periciais e a necropsia revelou que a menina tinha vários golpes no crânio, vários ossos quebrados, bem como várias perfurações no corpo que foram feitas, né? O exame determinou que foram feitas com uma pequena tesoura. Ela também tinha sinais de queimadura no torso e também no peito. E a perícia determinou que todos esses ferimentos, esses ossos quebrados, essas perfurações de faca foram feitos enquanto a Loara ainda estava viva, porque a causa mortis foi determinada como estrangulamento, né? Se utilizou aí o cordão do sapato dela, aquela cordinha que foi encontrada lá na cena do crime. Eles usaram isso e também um tecido que estava lá na cena do crime. A perícia também, logicamente, confirmou que realmente se tratava do corpo da Loara. Bom, a notícia, não preciso nem dizer que caiu como uma bomba, né? Para todas as pessoas que conheciam a Loara, sobretudo para a família dela, né? Que estava ali à procura dela já desde a noite anterior, com muita esperança de que era só um mal-entendido, né? Que ela estava fazendo alguma coisa, esqueceu de se comunicar. Quando a notícia chegou, né? Que tinha acontecido um crime bárbaro com a Loara, o chão dessas pessoas se abriu, né?
pessoal. Foi uma notícia assim que acabou com a alegria de todo mundo naquele momento. A princípio, todo mundo achou que o crime estava relacionado ao acaso, sabe? Que ela foi arrebatada ali por alguém que estava passando, principalmente alguém ligado ao narcotráfico, que era comum na região ali, segundo as fontes. Então eles acreditavam que era um crime assim, ao acaso, né? Algum oportunista, algum criminoso oportunista passou, pegou a Loara e fez o que fez com ela. Mas, quando as investigações começaram a avançar, uma história perturbadora veio à tona, um plano, assim, completamente covarde e traiçoeiro se revelou. Um objeto que também estava na cena do crime, que eu não mencionei pra vocês lá nos achados, foi o celular da Loara. E claramente, a investigação partiu da análise desse aparelho. Tudo o que estava registrado ali foi avaliado e pessoas começaram a surgir. No celular da Loara, havia um registro aí de 15 chamadas de um homem chamado Jerônimo. Então, obviamente, a polícia, foi atrás desse homem aí, porque 15 chamadas bem na véspera ali da descoberta do corpo, no dia, na verdade, que ela desapareceu, não é? Só que é mencionado brevemente pelas fontes, não se dá tanto detalhes assim, depois a gente vai entender o porquê. A polícia interrogou esse sujeito, mas o homem foi descartado. A polícia considerou que ele não tinha envolvimento nenhum com o caso e ele foi descartado, e assim as investigações avançaram, ainda analisando ali os registros telefônicos das pessoas que ela mais conversava. É dito que mais de 20 pessoas foram investigadas com base nesses registros aí do telefone. Feitas todas essas entrevistas com essas pessoas, chegou-se em um ponto em comum. Todas elas, quando foram perguntadas, quem vocês acham que poderia ter algum motivo para fazer isso com a Loara, todas essas pessoas mencionaram um nome. E esse nome era Maria Madalena Marizan Flores. Essa Maria Madalena residia em Las Serras, local próximo ali de onde o corpo da Loara foi encontrado. E aqui a gente chega na razão, por mais incrível que pareça, é simples até, um negócio assim que foi crescendo na cabeça dessa Maria Madalena, uma coisa assustadora. Ela pegou a Loara, realmente encasquetou com a Loara, e vocês já vão entender. Essa Maria Madalena era uma pessoa de posses, uma pessoa bastante rica. Ela teria feito a sua fortuna aí enquanto trabalhou nos Estados Unidos, voltou pra lá, então a mulher tinha grana. E ela tinha uma filha também, uma das amigas da Loara. E segundo a Maria Madalena, a filha dela estava se envolvendo com pessoas assim, má companhia, se é que vocês me entendem, sabe? Pessoas ligadas aí com drogas. E essa filha da Maria Madalena estava aparecendo na casa dela, muitas vezes embriagada, sendo assim mal criada e confrontando ela. Por alguma razão, talvez por essa menina estar algumas vezes na companhia da Loara, a Maria Madalena começou a invocar que era a Loara quem possibilitava, quem fazia esses encontros acontecerem, quem instigava a filha dela a consumir álcool, drogas, etc. E por essa razão ela começou a pegar birra, ranço da Loara. A Maria Madalena deixava claro que ela não queria que a filha dela fosse amiga da Loara. Vai vendo. Por aí vocês já têm um motivo do crime, não é? Por mais surreal que isso possa parecer, é como eu falei pra vocês. A menina, a filha dessa Maria Madalena, não convivia só com a Loara. Tinham outras pessoas no círculo de amizades dela, mas por que razão ela invocou com a Loara, a gente não sabe. Ela bate nessa tecla que não queria que a filha dela fosse amiga da Loara. E se a gente pegar o histórico da Loara, a biografia, aí você vai falar assim, tudo bem, foi porque ela morreu de uma forma trágica, que as pessoas se sensibilizaram e falaram dela dessa forma. Mas não, quando você analisa todo o contexto, você percebe que as pessoas estavam realmente falando a verdade, que a Loara é uma pessoa do bem, sabe? Não se envolvia com coisas erradas. Só que é dito aí pela Maria Madalena que a filha dela começou a se envolver particularmente com um cara muito barra pesada, que ela não queria que a filha namorasse de forma alguma, e essa pessoa era amiga em comum, da filha dela e também da Loara. E supostamente a Loara dizia a essa menina aí, a filha da Maria Madalena, que ela deveria seguir o seu coração, fazer o que o seu coração estava mandando. E aqui, galera, não tem como a gente cravar, quem tá falando a verdade, quem não tá. São pessoas jovens, 19 anos, tem ali aquela ingenuidade ainda, talvez, da idade, Então, não dá pra gente saber se de fato a Loara fazia isso ou não. Mas mesmo que fizesse, era pra Maria Madalena, que já era uma mulher experiente, entender que aquilo era uma atitude de uma pessoa muito jovem, Sem talvez a malícia necessária pra entender que aquela pessoa realmente era uma pessoa ruim, que talvez não fosse, o namorado ideal pra filha dessa Maria Madalena aí. Mas, convenhamos
Isso é motivo para essa mulher criar o plano macabro que ela criou e que a gente já vai conhecer? Bom, o plano se desenrolou depois de algum tempo, tá? Não foi assim de imediato. Porque a Maria Madalena, depois dos seus depoimentos, disse que o que aconteceu foi o seguinte: a filha dela começou a chegar cada vez mais tarde em casa e ela estava envolvida com esse carinha aí, que é chamado de El Roque, né? O apelido dele. Então, sempre ela chegava e confrontava a mãe dizendo que estava assim com ele. E a mãe dizia que não queria que ela estivesse lá e ela começou a atribuir esses encontros aí como sendo organizados pela Loara. Vai vendo que a cabeça dela realmente pegou a Loara aí como, né, sei lá, como pegou pra Cristo aí e começou a invocar mesmo. E com o fato da filha estar cada vez mais afrontosa, né, chegando cada vez mais tarde em casa, ela começou a ameaçar a Loara. Quando ela encontrava a Loara na rua, ela dizia abertamente: se você continuar incentivando a minha filha a se encontrar com esse cara aí, com esse L. Rock, eu vou te matar. Só que a Loara não levou muito a sério essa ameaça da mulher. Acho que ela entendeu aquilo ali, talvez como, sabe, a mulher tá querendo me ameaçar. Não sei se isso também criou nela aí uma sensação de que, vou ficar agora cada vez mais do lado da minha amiga. Sabe, essa parte da história, infelizmente, tá no campo das suposições, né? Porque a Loara não tá aí mais pra falar nada, né? A gente tá com base no depoimento da Maria Madalena, que já estava, assim, completamente transtornada com tudo que estava acontecendo. E ela começou a tomar atitudes drásticas na vida da filha. Ela tirou o celular, tirou o computador. E, claro, proibiu que ela também convivesse com os amigos, que eram do grupinho de amigos ali da Loara também. Aí houve uma segunda ameaça, tá? A Maria Madalena encontrou a Loara, que estava na companhia de uma outra amiga em comum da filha da Maria Madalena. E ela afrontou de novo a Loara. Falou assim, se você continuar falando com a minha filha, eu vou te matar. E dessa vez, ao que tudo indica, a mulher realmente foi, né, incisiva, deixou claro que ela não tava brincando. E a partir desse momento, a Loara, é dito aí que ela começou a realmente ficar com o pé atrás, deixou de andar sozinha, ela começou a sentir mais medo, né, ela chorava. É dito aí, as pessoas que conviviam com ela começaram a relatar, a partir desse momento aí dos fatos, que ela era vista meio que chorosa nos cantos, meio preocupada. Só que isso tudo, galera, eu tô falando com base nos depoimentos já das investigações, tá? Só que apesar de tudo isso, né, de já estar evidente aí o motivo que levou ao cometimento do crime, a polícia ainda não podia prender efetivamente a Maria Madalena, né, só com base nesses depoimentos. Porque apesar de todas as conversas, né, depoimento de um, depoimento de outro, uma coisa que não bate aqui, não bate ali, não tinha nenhuma evidência concreta, né, de que a Maria Madalena realmente fosse a autora daquele crime. E paralelamente a isso, né, enquanto se conduziam aí as investigações, os interrogatórios, a população começou a ficar indignada, né, com a demora do avanço das investigações aí para apontar um culpado. Sabe aquela história? Cortem as cabeças. Eles queriam uma cabeça rolando aí. Então eles começaram a realizar muitas atividades de protestos e também mais relacionadas aí com vigílias e tudo mais para manter acesa aí a chama desse caso lamentável da Loara. E aí, durante as investigações, um ponto-chave aconteceu, um ponto crucial, que começou a amarrar os pontinhos, sabe? A fechar o elo das correntes para começar a ter o quebra-cabeças mais montado ali na mesa dos policiais. Lembra-se daquele documento encontrado na cena do crime, da Maria Teresa? Pois é. Um jovem chamado Yariel Rosário Ramos, que tinha 17 anos, foi preso enquanto as investigações do caso Loara estavam acontecendo. Mas não por ligação direta com o caso da Loara, e sim por causa do roubo, do assalto a essa Maria Teresa. Ele admitiu que tinha roubado a carteira da mulher, mas a pergunta que não queria calar naquele momento é: tudo bem, você roubou ela, deu queixa, prestou, tudo certo, mas por que o documento dela tava na lona onde o corpo da Loara foi encontrado? Aí a polícia, imagina, um rapazinho de 17 anos ali com os caras começaram a pressionar. Não demorou muito para que esse Yariel confessasse o crime. Ele disse que sequestrou a Loara e cometeu o crime, mas ele alegou que, embora fosse o autor material ali, né, o cara que executou o crime, não era o autor intelectual, não era ele quem tinha planejado o crime. Maria Madalena, vocês pensaram? Será? Vamos ver. Ele disse que uma pessoa, que ele não disse o nome, entrou em contato com ele por telefone, solicitando um trabalhinho, né? Ele disse que a pessoa queria que ele conseguisse alguém para assassinar uma pessoa. Então, o menino, esse Ariel, de 17 anos, seria, né, a ponte entre
quem tava querendo matar e quem iria matar, entendeu? O moleque seria ali o agente do assassino de aluguel. Só que daí ele contou à polícia que ele ficou maluco, doido, quando essa pessoa misteriosa no telefone falou assim: eu estou oferecendo 2 milhões de pesos dominicanos para quem for fazer puxar o gatilho aí. Quando ele ouviu isso, o olho dele cresceu e ele falou para a pessoa: então, você já achou, não precisa nem procurar mais. Pode ser eu mesmo, eu faço o serviço para você. Aí eles marcaram de se encontrar pessoalmente, né, para fazer até o pagamento ali adiantado e tudo mais. E aí ele disse que quando ele marcou com essa pessoa misteriosa em um local, a pessoa chegou numa caminhonete, aí quando ele entrou, tava todas as luzes apagadas, e ele percebeu que era Maria Madalena. E ali eles começaram a conversar, né, bateram o plano tudo certinho, rolou grana e tudo mais, e a Maria Madalena mostrou uma foto da pessoa que esse menino aí precisava assassinar. E se tratava, claro, evidentemente, da Loara. E assim eles combinaram, né? O Yariel aí comentou que já conhecia a Loara, não assim pessoalmente, mas ele sempre a via caminhando ali pelo bairro. Então ele falou assim: beleza, vou fazer o que você tá querendo aí, depois você me dá o restante do dinheiro. E assim eles se separaram, cada um foi pro seu canto. E aí no relato do Yariel, ele começou a contar como que ele realizou esse plano aí. Ele disse então que no dia 5 de novembro, o dia que a Loara desapareceu, ele percebeu que ela estava caminhando ali por uma região ali de Las Serras. E aí ele passou do lado dela com a sua motocicleta, apontou uma arma e falou assim: sobe. Ele disse que, né, na mira da arma ali, a Loara subiu na motocicleta, ele levou a menina até uma região ali meio afastada, cometeu o crime e depois descartou o corpo lá em Las Serras, perto daqueles arbustos, um terreno baldio, numa estrada meio abandonada. Só que os policiais, né, ficaram cabreiros com essa história aí, porque umas coisas não batiam muito bem, né? Vejam, o menino ameaçou, ela subiu na moto, tudo bem, viva. Mas depois que, se a gente analisar o estado que o corpo foi encontrado, completamente destroçado, como que ele teria transportado? Porque ele levou o corpo para um outro local, tá? Um local que ele disse aí que é um colégio continental que ficava em outra parte da cidade. Fez o que fez, depois levou o corpo de moto até essa outra região aí. Tudo bem que era uma zona rural, mas alguém teria visto, não é? E outra, transportar um corpo na moto daquele jeito. Tudo muito, assim, suspeito, não é? Os pontos parece que não estavam fechando muito bem. E aí a polícia começou novamente a confrontar essa versão do rapaz, começou a esfregá-lo na parede ali, até que ele contou outra versão. Agora o Yariel falou que na verdade ele selou mesmo um acordo com a Maria Madalena, só que ele chamou um amigo dele para participar do crime, subcontratou, né, um outro assassino de aluguel, um cara chamado Vitor Afonso Brito Vasques, para fazer ali a execução do plano. Aí sim, esse cara aí, esse Vitor, dirigiu um carro, o carro dele, né? O plano foi praticamente o mesmo. Viu que a Loara estava caminhando, passou do lado dela, ameaçou, fez com que ela entrasse no carro, enquanto esse Ariel aí realmente seguia o Vitor atrás com a sua moto, atrás do carro com a sua moto. Então eles dirigiram ali por um tempo e nesse percurso aí, esse Vitor já estava torturando a Loara dentro do carro mesmo, batendo, dando coronhada. Inclusive, muitos desses ossos aí teriam sido quebrados ali dentro já do caminho. Até que eles chegaram lá atrás desse colégio aí, que supostamente era um lugar meio afastado também, né? Eles pararam o carro lá atrás, desceram e ali, de fato, eles, né, fizeram o que fizeram com a Loara, que é um negócio brutal, né, gente? Usaram tesoura, esfaquearam, quebraram vários ossos, teve as queimaduras ali, amarraram, depois fez o enforcamento. É dito, inclusive, aqui eu tô resumindo pra vocês, mas esse rapaz aí, esse Vitor, depois contou no depoimento dele que em determinado momento ele pediu ajuda do Yariel pra terminar, né, fazer a execução ali. Só que o Yariel teria ficado, quando ele de fato percebeu o que estava acontecendo, ele ficou espantado, paralisado e não conseguiu golpear. Então ele não participou efetivamente da morte, ele só fez realmente ali a ponte, né, entre a Maria Madalena e esse Vitor aí, que de fato é um sujeito assim, né, completamente desprovido de qualquer sentimento, né, pra conseguir fazer um negócio desse. Lembrando que a Maria Madalena ofereceu 2 milhões, né, do dinheiro lá da República Dominicana pra eles, e eles dividiriam, né, 1 milhão pra cada. Aí muito bem, né, eu falei pra vocês que o Yariel não conseguiu fazer ali das estocadas, esse cara aí ele mesmo fez. Aí eles pegaram o carro, pegaram o corpo, né, colocaram no carro, levaram lá pra região de Las Serras, onde o corpo foi encontrado lá, né, com uma lona enrolada. E eles disseram que depois, né, de fazer aí o plano,
foi contratado pela Maria Madalena, eles tentaram entrar em contato com ela várias vezes, né, para receber aí o dinheiro, mas a mulher simplesmente deu cano, não apareceu, tá, para eles. Assim, ouvindo toda essa declaração desse Yariel, a Maria Madalena, obviamente, voltou a ser contatada pela polícia. Dessa vez, ela foi presa preventivamente. E o motivo, claro, era ser a autora intelectual dos fatos. Ela, claro, alegou inocência, mas com base em todo esse depoimento do Yariel, que, embora tenha sido forçado ali algumas vezes a fazer, quando você vai ligando os pontos, realmente colocava essa Maria Madalena aí, né, na linha de frente ali da investigação, sem contar aquilo que eu falei pra vocês lá no início, né? Mais de 20 pessoas com quem a Loara convivia, quando foram perguntados quem teria motivo pra fazer isso, todos eles falaram prontamente que Maria Madalena. Então, essa treta aí dela com a Loara já era conhecida publicamente, né, convenhamos. Resumo da ópera: a Maria Madalena foi presa, o Yariel foi preso e também esse Vitor aí, todos eles presos preventivamente ali para aguardar, né, todos os trâmites aí de inquérito e tudo mais, para oferecer a denúncia e eles serem levados a julgamento. E a opinião pública diante de tudo isso que estava se tornando público era unânime em dizer que sim, Maria Madalena era quem mandou matar a Loara. Motivo? Claro, porque ela não queria que a filha dela fosse amiga da Loara. Paralelamente, as pessoas também tinham receio de que a Maria Madalena não pagasse pelo crime, porque ela tinha uma posição privilegiada, né, financeira, muitos contatos, era uma pessoa assim que tinha acesso, digamos. E não é que aconteceu isso mesmo? Ela até passou 9 meses na prisão, tá aguardando aí todos os processos legais, mas ela conseguiu pagar uma fiança aí de 3 milhões de pesos e foi colocada em liberdade condicional. Claro, ela não podia deixar o país, tinha que se apresentar ali para as autoridades policiais em determinado dia da semana ali sempre, né, com periodicidade, mas estava na casa dela. Eu não preciso nem dizer pra vocês, pessoal, que isso foi motivo, assim, de muita revolta popular. Assim, uma marcha foi realizada, vários protestos em frente ao Palácio de Justiça lá do país, exigindo que a Maria Madalena voltasse pra cadeia. Outra coisa muito importante em tudo isso durante as investigações, e que levanta uma suspeita ali, dá uma íngua, é que as pessoas começaram a exigir que aquela lona onde o corpo foi encontrado aparecesse, porque ela simplesmente ninguém falava mais dessa lona aí nas investigações, e é evidente que aquilo ali poderia conter algum resquício de material biológico, alguma evidência de DNA. Então a população começou a exigir a presença dessa prova, né, dos fatos. Só que a polícia simplesmente ignorava isso. E assim, no meio desse imbróglio todo, né, essa coisa que a gente já tá acostumado a ver, que meio que, não é... Sabe aquela história, né, que pimenta no dos outros é refresco? É mais ou menos isso, tá, galera? Com perdão aí da frase chula, mas falando português claro, é isso mesmo. Mas, enfim, o julgamento começou em 2010, um ano após o crime contra a Loara. E ali tudo tava calcado, obviamente, nessas provas circunstanciais, entre aspas, né? Muitas testemunhas falando ali em consenso de que a Maria Madalena tinha, sim, motivos para mandar matar a Loara. E exatamente foi isso que foi calcado toda a parte da promotoria, a acusação, né? E o advogado dela, obviamente, alegava inocência, dizia que não tinha prova material da ligação dela como autora intelectual dos fatos, etc, etc, etc. Essa briga aí, como acontece sempre, não é? E aí, depois de muito embate, muitas horas, né, o advogado de defesa da Maria Madalena falou que ela nem estava na cidade quando os fatos aconteceram. Obviamente que a promotoria rebateu, dizendo que, por que você precisaria estar lá no local quando o crime aconteceu, se você realmente não deu punhaladas nela, não quebrou os ossos, mas você mandou fazer, né? Você contratou o assassino de aluguel. Então, depois de muito embate ali, finalmente a Maria Madalena foi condenada, mas apenas 20 anos de prisão por ser autora intelectual do crime, e também ela foi obrigada a pagar uma indenização de 5 milhões de pesos para a família da vítima. E o sujeito responsável por, de fato, executar a Loara, né, massacrar a menina, né, torturar, quebrar os ossos, dar punhaladas aí, foi o tal Vitor Afonso. O apelido dele é El Guachi, e ele foi considerado culpado e foi condenado a pena máxima de 30 anos de prisão e ao pagamento também de uma indenização de 3 milhões de pesos à família da vítima. Eu não sei de onde ele vai tirar, não é? Mas é só ali, acho que um negócio meio que formal mesmo, né? No caso já do menino lá de 17 anos, o Yariel, o tribunal teve uma postura bastante discreta em relação a ele. Ele mesmo, né, nas suas declarações aí, disse que teve uma participação, não é? Afinal de contas, ele contatou o Vitor. Apesar de ele não ter conseguido dar a punhalada lá quando o Vitor pediu, ele foi até lá, depois supostamente ajudou o Vitor a jogar o corpo lá em Las Serras. Então ele teve sim uma participação, só que o tribunal não entendeu assim e o menino ficou
sem nenhuma pena, liberdade total. Depois, no ano de 2012, a defesa da Maria Madalena começou ali a fazer as apelações e tudo mais, né, recorrer da decisão, mas o tribunal confirmou a condenação. E no mesmo ano de 2012, aconteceu um fato importante aqui para nossa história. Precisamente na madrugada do dia 29 de outubro, o Vitor aí, o El Guachi, o cara que torturou a Luara, tentou escapar do presídio, supostamente tentou escapar ali do presídio, tá? Eu falo supostamente porque entendedores entenderão, vocês podem entender do jeito que vocês quiserem aí, mas é dito que ele tentou escapar ali do presídio, e aí nessa tentativa de fuga aí, onde ele estava cumprindo a pena ali com 5 pessoas, os policiais viram o carinha tentando escapar, sentaram o dedo, atiraram nele. Ele até foi socorrido, foi encaminhado ao hospital, mas acabou não resistindo e morreu no hospital. E depois desse fato, o caso meio que caiu no esquecimento. Passaram-se 10 anos sem nenhuma notícia sobre o caso da Loara, até que em 31 de janeiro de 2023, a Maria Madalena solicitou sua liberdade perante o Tribunal de Execução de Pena do Departamento Judicial lá de São Francisco de Macorís. Mas felizmente, apesar do caso já ter, entrado ali naquele platô de esquecimento, infelizmente, lá as organizações sociais que prezam pela justiça, quando ficaram sabendo disso, ficaram pé da vida e organizaram manifestações novamente pedindo que não fosse concedida, essa situação aí que a Maria Madalena queria. As pessoas ficaram lá na frente do tribunal com cartazes dizendo Loara está presente, fazendo uma pressão ali na justiça para que não concedesse a liberdade à acusada. Acusada não, a condenada já. E uma dessas pessoas que estavam ali organizando a manifestação disse que a Maria Madalena, na verdade, deveria ter sido condenada à pena máxima. E ele tá coberto de razão, não é? Um motivo completamente torpe, não queria que a filha fosse amiga da Loara e contratou um assassino de aluguel, tá plano escroto pra executar a menina daquele jeito, daquele modo covarde, arregaçou, estraçalhou a menina, um negócio assim revoltante. Mas felizmente no dia 15 de março de 2023 o tribunal rejeitou essa solicitação de liberdade condicional e a mulher permanece enjaulada. E galera, assim, quando a gente analisa, tudo isso aí que aconteceu em termos da justiça, da condução da investigação, dá até a sensação que essa decisão agora recente de 2023 foi mais por medo de qualquer abalo aí, mancha política do que de fato um senso de justiça. Vocês não ficaram com essa sensação? Sei lá, eu fiquei com essa sensação, sabe? As pessoas ali tendo que fazer pressão. Precisa fazer pressão? Se não tivesse aquela manifestação ali na porta do tribunal, será que passava pela cabeça dessas autoridades colocar essa mulher em liberdade condicional? Você colocaria a pontinha do dedinho na fogueira pra esses caras? Eu não, infelizmente. Eu fiquei com essa sensação. E apesar de tudo isso, assim, o senso que temos também é de que a investigação não conseguiu amarrar todas as pontas desse caso. Não sei se vocês sentiram isso. Por que raios esse Ariel ficou sem condenação nenhuma, não é? Tem algumas perguntas ainda sem resposta nesse caso aqui, apesar de que 90% aí tá solucionado, e de fato as pessoas que são os maiores responsáveis estão cumprindo as suas penas. A justiça aí, apesar dos pesares, fez o seu papel e tá mantendo essas pessoas presas. E tem também um ponto, tá, que é levantado por muitas pessoas aí, que eu não falei pra vocês até agora, é que pela brutalidade em que o corpo foi encontrado, especula-se que, na verdade, esse Vitor aí foi meio que um bode expiatório. Ele participou, tá? Foi provado que ele participou, mas não de todos os golpes. Porque quando a gente olha o estado do corpo, quando a gente olha, não, a gente presume, que felizmente essas fotos aí não vazaram, graças a Deus. Mas fazendo assim, não tem como não imaginar, o estado pela descrição aí. Foi um crime de muita raiva, E por tudo que é dito, a mulher, essa Maria Madalena, tava, assim, completamente com raiva, de fato, da Loara. Por um motivo que ela criou na cabeça dela, Como se a filha dela fosse uma imaculada que não... minha filha tá sendo levada para o mau caminho pela Loara. Que todo mundo disse que era uma pessoa do bem, totalmente positiva, estudava, fazia trabalho voluntário na casa lá de idosos, era professor de inglês, uma pessoa que caminhava nos trilhos, mas tinha 19 anos também. Poderia ter ali suas escapadinhas, mas não a ponto de se criar um negócio desse, não é? Filha da mulher era perfeita, era a Loara, só que tava estragando ela. Convenhamos, não é? A mulher tava aí com capiroto no corpo. Então, por tudo isso, algumas pessoas dizem que ela talvez tenha participado ativamente lá e
estraçalhou, assim, o corpo da Loara pela raiva que ela tinha. E eu achei muito legal que a sociedade lá da República Dominicana não esqueceu o caso, como a gente viu, né? Apesar de decorrer todo esse tempo aí, os caras estavam lá fazendo pressão para que fosse feita justiça. Muito legal isso, né? E assim, o que a gente deseja é que a família da Loara tenha encontrado a paz, né? Com essas condenações aí, apesar dessas pontinhas soltas, né? Mas eu espero que eles tenham encontrado a paz, que a Loara tenha encontrado a luz. E a gente deixa que, apesar de todo o tempo decorrido, nossos sinceros sentimentos a essa família que teve uma pessoa querida tirada deles dessa forma tão brutal, por um motivo tão mesquinho. Um assassinato covarde desse. Enfim, é isso. Quero saber a opinião de vocês sobre tudo o que aconteceu. Vocês acham que a Maria Madalena teve participação ativa lá? Além de ser autora intelectual dos fatos, foi material também? Deixa a opinião de vocês aí no nosso espaço terapêutico dos comentários, combinados? É isso, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham apreciado o nosso trabalho. Obrigado pela companhia. Um beijo do Ruivo e até o próximo episódio.